Olá, eu sou o professor Itamar. Vamos falar agora sobre contabilidade empresarial, os conceitos básicos de contabilidade empresarial. Então a gente vai ter aqui uma revisão geral do que são esses conceitos. Primeiro deles, o que é a contabilidade. Então a contabilidade nada mais é a forma pela qual uma empresa se revela a terceiros, fornecedores, bancos, entre outros, até mesmo funcionários, inclusive ao seu próprio proprietário. Essa é uma definição bem formal de contabilidade. Para que a gente precisa da contabilidade? Então, para que eu preciso obter informações de forma estruturada? No que eles vão me ajudar? Bom, se eu quiser tomar crédito, se eu quiser tomar decisões na avaliação de uma empresa, pedir empréstimo, planejamento, gestão da empresa como um todo, controles internos da minha empresa. Para o fisco, pagar impostos é o que ele usa a contabilidade, dentre outros, até mesmo para investir em bolsa, por exemplo. Então nós sabemos que a contabilidade, a origem dela é de 8.000 a.C., né? Então, e ela foi evoluindo através do Egito, a escritoração começou a se tornar um pouco mais obrigatória, e ela teve uma revolução no século XV na Itália, e ela recebeu um importante impulso, que foi a criação do método das partidas dobradas, que esse método foi descrito aí pelo Frei Luca Pacioli, né? E a partir de 1920 começou uma fase de predominância aí das empresas norte-americanas, e houve uma expansão maior da contabilidade. A abrangência da contabilidade. A contabilidade é uma atividade obrigatória para todas as empresas, independente aí do seu tamanho e até mesmo do que ela faça. Então, a abrangência da contabilidade é bem grande, então a contabilidade tem uma abrangência imensa. A gente tem vários tipos de contabilidade. O dimensionamento dela vai de contabilidade financeira, a contabilidade gerencial, a contabilidade fiscal ou tributária e a contabilidade de custos. Então, essa gerencial é conhecida como empresarial, que é justamente o foco da nossa disciplina. Então, o que é a contabilidade financeira? É aquela que garante que a companhia irá cumprir todas as suas obrigações fiscais e legais, que são direcionadas às pessoas jurídicas. Todas as pessoas jurídicas são obrigadas. E ela mostra-se muito para o usuário externo. Então, ela cumpre uma função social, pois ela mostra, através de seus balanços, ajuda, né, as pessoas, os agentes externos a tomar decisão. E essas demonstrações financeiras têm que mostrar uma exatidão. Então, quem toma muito decisões em cima dessa contabilidade financeira, por exemplo, são bancos, governo, entre outras entidades externas. Outro tipo de contabilidade é a contabilidade gerencial ou também empresarial. Ela é muito focada para o atendimento das necessidades específicas dos donos da companhia, então dos gestores. Outro tipo de contabilidade é a fiscal ou tributária, e é aquela que garante o cumprimento das exigências fiscais e tributárias do nosso país. Então aqui é muito usada pelo governo, pelo fisco, né? Outra contabilidade é a de custos. Essa é uma contabilidade bem complexa. Ela é responsável pelo cálculo dos custos dos bens fabricados. Claro que isso vai auxiliar em muito a formação de preço de venda e controle de estoques e adequação e alocação de recursos. Então ela tem uma função muito clara de atuar como função de controle, planejamento, tomar decisões, e ela ajuda também na formação de preços, como foi falado no início. Então, como é que evoluiu a contabilidade no Brasil? Então nós temos aí o sistema CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, e o CRC. O CFC é Conselho Federal situado em Brasília, e os regionais nos seus respectivos estados. Então, tanto o Conselho Federal, ele rege, na verdade, em ordem nacional, e já os regionais, como o próprio nome está dizendo, rege a nível regional. Tem a Lei das SAs, criada em 1976, pela Lei 6404. Na sequência veio uma lei que atualizou, a 11.638 de 2007. Nós temos também os CPCs, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que regulamentaram a 11.638 e a própria SA. E por último, os princípios fundamentais de contabilidade, são aqueles que você já deve ter aprendido nos primeiros anos da sua faculdade, aí, que é o princípio de identidade,
princípio da competência, princípio do valor histórico. Sem esses princípios, a contabilidade não tem a sua validade. Então, isso é uma espinha dorsal da contabilidade como um todo. Outra definição formal de contabilidade é aquela ciência que registra o que escreve, oficializa, né, os acontecimentos que possuem denominador financeiro comum verificados no patrimônio de uma entidade. Então, entende-se patrimônio aqui como um conjunto de bens, direitos e obrigações. Quem usa a contabilidade? Nós dividimos em dois grandes blocos. São os usuários internos e os usuários externos. Quem são os usuários internos? São os sócios e administradores. E os externos temos os investidores, temos bancos, fornecedores e o próprio governo. Também temos outros usuários, os concorrentes, né? Instituições de pesquisa, empresas de informações cadastrais, que é o Serasa, por exemplo, né? Possíveis compradores, sindicatos e entidades patronais e os órgãos de controle, Banco Central, próprio governo também, para fins de pagamento de impostos. Quais são as funções da contabilidade? O que a contabilidade registra? Registra o quê? Fatores de natureza econômico-financeira, como, através dos métodos partidas dobradas, ela acumula e registra onde, e também resume em contas de fontes de uso. Quem são essas contas de fontes de uso? Fontes, passivo. Usos, no ativo. Por último, ela registra como? Através dos demonstrativos financeiros, que são todas as peças contábeis que são entregues aos donos, né, como usuários internos, e aos usuários externos, que são bancos, investidores. Então, são todas as demonstrações produzidas pela contabilidade. Então, a contabilidade por si só ela é uma ciência social, ela tem a função de coletar dados, classificar, agrupar esses dados, transformar isso aqui em informação, que é onde que ela agrupa? Em livros contábeis. Ela resume isso aqui em demonstrações e relatórios e depois esses dados são interpretados para tomada de decisão. Então, a contabilidade tem essas funções, né, que a gente já viu anteriormente. Existem várias técnicas na contabilidade. Então, a gente passa aqui pela escrituração, de como ela é registrada. Então, cada ato e fato contábil tem a sua devida escrituração. Depois são geradas demonstrações financeiras, depois dessa escrituração, como nós vimos, né, resumido em contas e fontes de uso, e depois é demonstrado através das suas demonstrações contábeis, que são várias, né, a gente vai ver aí na sequência. O que essas demonstrações financeiras também são avaliadas? Elas são avaliadas por outras empresas, que é a empresa de auditoria independente. São outros contadores que dão um parecer sobre a qualidade dessas demonstrações financeiras. Então, a auditoria também é uma técnica contábil, né? Tem auditoria interna, feita pela própria organização, e auditoria independente, que são empresas independentes. Então, no caso das SAs, é obrigatório ter uma auditoria externa. Também outra técnica é a análise dos demonstrativos contábeis. Os bancos, quem faz investimento em empresas, faz análise dos demonstrativos contábeis para a sua devida tomada de decisão. Quais são os conceitos técnicos agora de contabilidade? O que é a contabilidade propriamente dita? É o conjunto de atende ao patrimônio. Mas o que é o patrimônio? O patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, o patrimônio é o grande objeto da contabilidade, e o conceito de patrimônio, conjunto de bens, direitos, obrigações, todos suscetíveis a uma avaliação monetária. Bens são vários tipos de bens, né? Bens de troca, bens de uso, bens de consumo, bens materiais e bens imateriais. Então, bens de troca, dinheiro em espécie, bens de uso, material expediente, roupa, bens de consumo, combustível, bens materiais, móveis, imóveis, e os imateriais, também conhecidos como os intangíveis, são marcas e patentes, software e ponto comercial. Do outro lado, nós temos lá os direitos e obrigações. Direitos são todos os valores que a empresa tem a receber. Então, quando eu faço uma venda a prazo, a gente tem direito a receber alguma coisa. No caso, duplicatas a receber, cheques a receber, conta corrente de banco não deixa de ser um direito também, que eu tenho junto a um banco, cartões de crédito a receber, e as obrigações, tudo que eu tenho que pagar, né? Fornecedor a pagar, empréstimos,
financiamentos, salários, dentre outros. Então aqui a representação gráfica do patrimônio, eu tenho ativo, bens e direitos, passivos eu tenho obrigações. Nos aspectos qualitativos do patrimônio, nós temos aqui como é a denominação de cada uma dessas contas dentro da organização. Vamos voltar aqui. Então eu tenho carro, né, dentro do balanço vai ficar como veículo, aqui é a nomenclatura de cada uma delas. Né? Então dinheiro não vai aparecer isso no balanço, vai aparecer como caixa, salas comerciais vai aparecer como bens imóveis. Quando estou falando de vendas a prazo, nós vamos aparecer como contas a receber ou clientes. E como quando a gente faz uma compra a prazo também, eu vou ter fornecedores ou fornecedores a pagar. O conceito de patrimônio líquido nada mais é que eu pegar todo o ativo, que são bens e direitos, e diminuir todas as minhas obrigações, que é o passivo da empresa. Então essa equação aqui vai fechar que o total do ativo fique igual ao total do passivo. Vamos ver isso com uma definição, um exemplo mais didático. Então aqui nós temos um apartamento de 50 mil, mais um empréstimo de 30 mil. Então eu tenho um total de patrimônio de 80 mil. Está correto? Perfeitamente correto. Agora, se eu quero saber definir meu patrimônio líquido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e reestruturar esse balanço. Então aqui lá para o passivo vai os empréstimos. Aqui eu tenho no ativo, aqui apartamento, no passivo os empréstimos. E aquela diferença é o que vai para o bolso do dono da empresa. Então aqui, veja, total de ativos 50, total de passivos é o 30 do empréstimo e 20 fica no bolso. Então, por isso que essa equação fecha. Total de ativos igual ao total de passivo. A diferença entre total de ativo menos as obrigações, que são os empréstimos, vai me dar o meu patrimônio líquido. Então, por isso que o conceito de patrimônio líquido é a diferença entre ativo menos minhas obrigações. Então, aqui eu tenho o total de ativos, total de passivos e o dinheiro que fica no bolso, o patrimônio líquido. E o meu balanço patrimonial. Agora no Mava vocês vão ter acesso a várias contas de balanço, onde vocês vão ter que reclassificar entre contas de ativo, passivo e de resultado. Vai ter em torno de 20 contas, onde que vocês só vão... vai ter uma lista de itens para vocês fazerem. E esses exercícios aí vão te ajudar a guardar o conteúdo que eu acabei de passar para vocês. Bons estudos!